No deserto. Sabe você que você é aqui, mas você é só uma voz. Quem faz aqui é Jesus, quem cura aqui é Jesus, quem transforma aqui é Jesus. Só Ele é a estrela principal. Nós somos só uma voz que clama no deserto. Amém, querido? Hoje é culto de gratificação. Quero já parabenizar a nossa irmã Bernarda. Que Deus abençoe a senhora, a sua família, a sua casa. Que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Querido, eu ia trazer uma palavra maravilhosa. Observei o trabalho, o culto. Estou só observando. E Deus me levou em Samuel, me levou em Ruth, me levou em Mateus. Só que já estava já com o pensamento: Senhor, qual é a palavra? Eu estou vendo só falar de chamado, renúncia, sofrimento, perseguição. Então eu convido você a abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 37, que Deus tem uma palavra para o meu coração e para o teu coração nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. É culto de gratificação. E a gratificação hoje é a pergunta: qual é o teu chamado? 37. Glória a Jesus. Gênesis 37. Glória seja dado o nome do Senhor. Todos encontraram? Glória. Fica pertinho de Apocalipse. É um dos primeiros livros. Glória a Jesus. Vou deixar você encontrar, que eu quero ir para o céu junto com você. Pois aqui tem uma igreja lavada e remida do sangue de Jesus. Enquanto você procura, eu quero externar minha gratidão ao pastor Pedro. Que Deus abençoe do Senhor, meu querido, sua casa, teu lar. Toda a comitiva de obreiro, nosso irmão que está aqui, que Deus abençoe. Toda a comitiva de obreiro, toda essa igreja. Quero trazer um abraço do meu pastor Valdomiro. E o meu primeiro presbítero Alaí, sobre o caminho do mar. Quem quiser fazer uma visita é ali pertinho. Você vai se sentir bem, como eu se senti bem aqui nessa noite. Posso ter certeza, queridos, que eu já pude ouvir a voz do Senhor aqui neste lugar. Se você analisar o culto, já falou dos louvores, tudo que eu e você estamos enfrentando e estamos passando. E agora tem a palavra para poder trazer a resposta que você estava precisando. Todos encontraram? Amém. Passamos a ler do versículo 4. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podia falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho e contou a seus irmãos, por isso o aborrecia ainda mais, e disse-lhe: ouve e peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos a molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeava e se inclinava ao meu molho. Amém, querido? Agora o 19, o mesmo capítulo, porém o 19. E disseram uns aos outros: eis lá vem o sonhador. Vinde, pois, agora e matemo-nos e lancemo-nos dessa cova, e diremos: uma besta fera o comeu, e veremos o que será dos seus sonhos. Agora eu convido você lá no versículo, é só mais um versículo, lá no versículo 41, capítulo 41, do versículo 40. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo, somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais a Faraó, a José: vês aqui que tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou o Faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José, e o fez vestir de veste de linho fino, e depois um colar de ouro no seu pescoço. Só até aqui, em nome de Jesus. Louvo a Deus também pela vida da minha esposa. Glória a Jesus e meus filhos. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Queridos irmãos, estamos diante de uma palavra maravilhosa. Essa palavra, ela ardia no meu coração já tem um tempo. E quando o pastor presbítero, o pastor Pedro me chamou, eu fiquei em dúvida, só que ele falou que era culto de gratidão. Como é culto de gratidão, eu fiquei olhando, fiquei analisando, e sempre essa palavra ardia no meu coração. Mas se você analisar o texto, está falando de perseguição, está falando de luta, e está falando de prova, mas também está falando de milagre. A mesma coisa é o culto aqui hoje. Glória a Deus. Está falando de prova, de perseguição, mas está falando de providência também.
Está falando de mudança também. Está falando de restauração também. Então eu falei, então vai encaixar direitinho. Aí para acabar de completar, aí o levou com os regenerados ali, com o grupo dos jovens. Eu falei, pronto, Jesus, muito obrigado. Porque às vezes a gente quer pregar, irmão, o que a igreja quer. Não, nós temos que pregar o que Deus quer. Nós temos que pregar o que Deus manda. Porque nós somos só uma voz que clama no deserto. Queridos, estamos diante de um texto, o qual falava aqui, glória a Deus, eu vou correr contra o tempo, mas eu tenho certeza que você vai sair daqui edificado. Tem 20 minutos só, mas o Espírito Santo precisa só de 5 para poder tomar a casa e você sair daqui com a sua resposta na mão. E eu tenho um tema para essa mensagem aqui de hoje. Qual é o teu chamado? O chamado traz perseguição. O chamado traz dor, traz ferida. E o processo é doloroso. Mas a promessa que Deus te fez é maior do que o processo que você está entendendo. E eu já quero liberar uma palavra do céu para a sua vida nessa noite. Sabe por que esse sofrimento? Sabe por que essa perseguição? É porque Deus te deu uma túnica e ninguém pode roubar essa túnica. O Pai te deu porque ela é especial da parte do Senhor. Querida, a Bíblia fala de um texto de um homem chamado José. Um homem sonhador que começou a sonhar com a idade de 17 anos. Ele começou a sonhar com a idade de 17 anos. Só que o que eu fico maravilhado, que se você olhar o texto, o sonho que José tinha não era carnalidade. Não era sonho de barriga cheia, não era sonho espiritual. Porque se você analisar o sonho que ele tinha tudo a ver o cenário que ele estava vivendo. A Bíblia fala que ele tinha uns irmãos que invejavam dele. A Bíblia fala que ele tinha uns irmãos que eram mais velhos do que ele. A Bíblia fala dos irmãos que queriam ser maior do que ele. Só que eu fico maravilhado que se você analisar quem foi José. José foi o 11º filho de Jacó. Só que a Bíblia fala que quando Jacó teve todos os seus patriarcas, teve Simeão, teve Judá, teve Levi, teve muitos filhos. Só que a Bíblia fala que quando ele casou, primeiro com Raquel, Labão enganou ele e trouxe Leia. Só que aquilo que Deus assinou a minha vida, a tua vida, se foi Deus que assinou, vai se cumprir. Eu não sei o que é para de você que não vai dar certo, pare de orar, mas eu tenho uma palavra do céu para a tua vida. Se foi Deus que te prometeu, fixa no céu. Se foi papai que te prometeu, a promessa ainda está de pé. E a Bíblia fala que os irmãos José invejavam dele. Aí para acabar de completar, Deus deu um sonho para José. Aí falou, mas não, vem cá que eu quero contar. Eu tive um sonho. Esse sonho, os corvos se levantaram, os olhos, só que os outros se inclinavam perante mim. Aí cada vez mais o irmão dele ficou irado. Rapaz, você acha que você vai ter domínio? Você acha que você vai dominar sobre nós? Quem é você, rapaz? Você é o último, um dos últimos filhos de Jacó. Só que a Bíblia fala que Deus não escolhe como o homem vê. A Bíblia fala que Deus não escolhe como a sociedade vê. Eu não sei como que você olha para você. Eu não sei como que você pensa de você. Mas eu tenho uma notícia para te dar. Quem te escolheu foi o grandão da Galileia. Quem te fez uma promessa foi o general de guerra. Quem te prometeu foi o leão da tribo de Judá. E se ele prometeu, operando ele, quem impedirá? Aleluia, eu estou começando a arrupiar. Eu estou sentindo o grandão aqui neste lugar. E a Bíblia fala que os irmãos deles se beijaram mais e ficavam mais odiados. Acabava mais a ódio dos irmãos deles. Aí ele teve outro sonho. Irmão, faça favor, venha cá, eu quero contar outro sonho que eu tive. Eu estava assim, eu vi o céu, a lua e as 11 estrelas se inclinando perante mim. Aí os irmãos falaram, pronto, agora virou sonhador. Agora endoidou. Agora pensa que vai governar. Ei, pode o teu marido não acreditar naquilo que Deus te mostra, mulher. Pode o teu esposo não acreditar, mas a promessa que te fez foi Deus. Vai se cumprir, porque foi Ele que te chamou. Foi Ele quem te escolheu. E já deu tudo certo na tua vida. E os irmãos dele colocou no coração dele, a inveja tomou conta. Eu creio que o espírito de Lucifer entrou no irmão dele, não tem condições não. Falou, agora eu vou matar ele. Só pode, se você analisar o texto, quem foi que teve inveja de Jesus? Foi o anjo de luz.
Os irmãos dele falaram assim: agora nós vamos matar ele. Agora nós vamos acabar com a vida dele e querer ver qual é do sangue dele. Eu tenho uma promessa. Eu tenho uma promessa. Você tem uma promessa. O Pai te fez uma promessa. Não se preocupa. O segredo, sabe qual é? É obediência. Está obedecendo, então continue em propósito. Está obedecendo, continue em propósito. Porque maior é quem te prometeu. E aí a Bíblia fala que os irmãos dele falaram assim: agora vamos esperar só uma oportunidade. Quando nós tiver a oportunidade, nós vamos agarrar ele e vamos ver o que vai ser do sonho deles. Aí a Bíblia fala que os irmãos dele estavam lá apacentando as ovelhas e vai ele até os irmãos deles. Chega lá e vai levar mantimento para os irmãos deles. Ele vai levar comida para os irmãos dele. Não é assim na vida nossa? Às vezes nós oramos pelo irmão, às vezes nós pagamos preço para o irmão e ele está por trás só apunhalando. Ele está por trás, em vez de orar com você na prova que você está passando, ele está falando de você e não se preocupa não. Porque se Deus começar a tirar pessoas que estão dando com você, é porque Ele quer melhora, Ele quer mudança, Ele vai agir, porque Deus te prometeu e a promessa não pode ficar pela metade. A promessa que Deus te fez tem que ser por inteiro. Aí os irmãos de José falaram: agora vamos pegar ele e vamos ver o que vai ser do sonho deles. A Bíblia fala que quando Moisés chegou, José chegou até os irmãos dele e colocaram no coração: agora vamos matar ele. Aí tinha uma coroa, pegaram ele, só que o que me chama a atenção, que só pegaram ele por causa da túnica que o Jacó deu a ele. Você já imaginou, irmãos? Só pegaram José por causa da túnica. E se você analisar o texto, nos olhos carnais, quem tinha direito daquela túnica era Rubem, que ele era o primogênito. Depois Simeão, era pura tapa. Só que entenda uma coisa, querido: não se preocupa não. Talvez tu não está entendendo o processo. Talvez você olhe para um lado e para o outro, está vendo sua perseguição, está vendo sua luta, mas não se preocupa não. Porque o mesmo Deus que escolheu José, hoje ele está aqui nessa noite e está falando contigo: você não pode parar. Você não pode desistir dele. Você não pode olhar para trás. Você tem que seguir em frente. Esse processo vai ter um fim. Não pare de acreditar, porque quem te fez uma promessa, ele nunca perdeu uma guerra. Glória a Deus. E a Bíblia nos fala que quando o irmão dele viu ele chegando, ele arrancou a túnica de várias cores e pegaram José e jogou no calabouço. Fala: agora quero ver qual vai ser os seus sonhos. Agora eu quero ver o que vai acontecer nos seus sonhos. Só que primeiro maquiaram de matar ele. Só que aí Rubem falou: rapaz, ele é nosso irmão, não mata ele não. Ele é da nossa casa, vamos jogar ele na cisterna aí, vamos ver o que vai ser do sonho dele. Mas já maquiaram de matar. Às vezes você está do lado de pessoas que você pensa que nem vai te enganar, mas esse aí que está te apontando pelas costas. Mas nessa noite eu venho aqui como profeta do Senhor falando: ei, hoje Deus vai te dar visão. As pessoas que vão andar do teu lado, hoje Deus vai te mostrar por que Ele quer que você anda. Porque muitas das vezes fala até que é irmão, mas por trás está Deus e meu José. Está só querendo ver a tua queda, mas você segue um Deus que Ele te fez uma promessa. E a Bíblia nos revela que quando os irmãos dele jogaram no calabouço, José não entendeu por quê. Porque ele foi levar mantimento, ele foi levar comida, e os irmãos dele pegou ele e jogou na cruz. Sabe o que foi? Por causa de ciúme, por causa de ódio, por causa de ira. Ei, querido, aquilo que Deus te prometeu, não se preocupa não. Às vezes você olha fulano recebendo uma bênção, às vezes você olha ciclano recebendo uma bênção, mas Deus ainda não esqueceu da promessa que Ele te fez. Está demorando é porque vai chegar por inteiro, está demorando é porque vai chegar completo. Tu esqueceu que foi Ele quem abriu o mar vermelho, tu esqueceu que foi Ele que derrubou as mãos de Jericó. O poder e o domínio ainda está na mão do credor da Galileia. E aí a Bíblia fala que pegaram José e jogaram numa cova. Aí no mesmo primeiro capítulo, até terminar o primeiro capítulo, a Bíblia fala que o midianita vinha, ele colocaram no coração de vender José. Aí falou: tá bom, já que não vai matar ele, então vamos vender ele e lá vai consumir com ele. De qualquer maneira, os irmãos dele queriam ver José morto. Porque se você analisar o texto, quando
os medianitas venderam, quando eles venderam os medianitas, que José foi embora, por 20 moedas de prata, a Bíblia fala que os irmãos dele matou um cabrito e pegou o sangue e jogou na túnica de José. Jogou na túnica de José, aí o pastor Pedro falou: agora nós vamos levar para o nosso pai. Agora nós vamos levar para o nosso pai e falar que José já morreu. José já acabou ele, mas eu nunca vi quem tem uma promessa de Deus ficar abastado. Eu nunca vi quem tem uma promessa de Deus ficar estacionado. Eu nunca vi quem tem uma promessa de Deus na minha frente. Eu estou pregando para uma geração que está sangrando, mas o Pai está no barco, que está ferido, mas Jesus está no barco. Ei, não para de cessar da tua promessa, porque vai chegar. Pode até estar sangrando, mas Jesus está no barco e nesse barco não vai naufragar, porque Jesus está no controle de tudo. E aí a Bíblia fala que quando ele vendeu José para os medianitas, Deus ele é fiel, irmão. Quando ele assina embaixo, ninguém pode apagar. Quem sabe você olha assim, o seu cenáculo não vai ter jeito, mas a promessa que Deus te fez ainda continua de pé. Se foi o homem que fez, vai ficar do mesmo jeito, mas se for Jesus, vai gerar notícia, vai gerar novidade, vai gerar mistério. Pode jogar você na cova, mas Jesus entra com você. A Bíblia fala que jogaram José na cova e Jesus estava na cova com José. Aí a Bíblia fala que pegaram José e venderam para o carcereiro, para o copeiro de Faraó. Só que eu fico maravilhado que mesmo na casa de Faraó, Deus ainda era na vida de José. Mesmo no cárcere, Deus estava com Faraó. Mesmo no cárcere, o Faraó falando o que queria, mas Deus estava com José. E eu fico maravilhado, irmão, que quando levaram ele para a casa de Potifar, aí pensou, agora já era. Agora vai acabar a promessa que Deus fez, mas ei, a promessa que Deus fez, o diabo pode se levantar, como se levantou na casa de Potifar. A mulher de Potifar queria ficar com José, mas José falou: eu tenho Deus, e eu sou fiel a Ele. Pode passar o que passar, mas a minha fidelidade é com Deus. Eu acredito na promessa que Deus me fez. Eu não sei qual é o cenáculo que você está enfrentando. Eu não sei qual é a inveja que está tendo na sua vida, mas possa ter certeza, o Deus que te prometeu, Ele vai cumprir a promessa que te fez. E a Bíblia fala que que José foi vendido, irmãos, como escravo. Você já imaginou um homem que morava na terra dele, que tinha sua liberdade, foi vendido como escravo? E pior que para outro lugar, ele foi lá no Egito. Lá é um lugar que ele pensou que Deus não iria estar com ele. Mas a Bíblia fala que quando jogou ele lá, era lá que Deus queria ele. Sabe por quê? Porque o projeto de Deus na vida de José era lá dentro do Egito. Porque era lá que precisava do homem que tinha fidelidade com Deus. E a Bíblia fala que José era tão fiel a Deus, que aonde colocava José, tudo prosperava. Aí pegaram e colocaram a mulher dele, falou que ele queria ficar com ele. Pensou que José ia se corromper. A Bíblia fala que a mulher de Potifar falou: ele agora vai se corromper. Ei, o pastor não está te vendo, a liderança não está te vendo, mas Jesus está te vendo, rapaz. Tu fez uma aliança com o Pai e você não pode se meter por nenhum preço aqui na terra, porque o melhor está vindo para vir. E o céu te espera. Continua na obediência, continua na fidelidade, porque fiel é quem prometeu. E aí a Bíblia fala, irmãos, que jogaram ele dentro da prisão de novo. Jogaram dentro da prisão e falou: agora já era. Agora acabou, não tem para José. Só que a Bíblia fala que aonde colocava José, prosperava ele. Aonde colocava José, prosperava a vida de José e aquele que estava do lado de José. Glória a Deus. E aí eu fico maravilhado, querido, que dois homens teve dois sonhos. Você vê que José com 17 anos começou a sonhar. Com 17 anos ele começou a sonhar sonho espiritual.
Só que para concretizar o sonho demorou a promessa. Demorou muito a promessa para concretizar. Aí às vezes nós oramos, às vezes nós abrimos uma campanha, às vezes nós fazemos o voto e Deus vai e não age na hora. Aí nós queremos parar. Se você vê os patriarcas, os profetas antigamente, era 10 anos, era 20 anos, 40 anos, 80 anos. Você vê Moisés mesmo com 40 anos que Deus vai falar com ele. Com 80 anos que Deus fez ele libertar o povo oprimido. E com 120 foi que Deus concretizou a promessa na vida de Moisés. Aí José vai e sofre perseguição. José vai e sofre calúnia, mas mesmo assim ele não se corrompe. Mesmo assim ele não se vende, porque ele tinha uma promessa que tinha que se cumprir na vida dele. Eu não sei qual é a promessa que Deus te fez, mas se você for fiel até o final, tem a recompensa do céu. É o teu esposo, continue pagando preço. É o teu filho, continue pagando preço. É a tua mulher, continue pagando preço. Porque a vitória ainda está de pé. A vitória ainda está de pé, porque a promessa que Deus te fez continua sendo a mesma que Ele prometeu na sua caminhada. Se você analisar o texto, José tinha de tudo para se corromper. José tinha de tudo para chutar o pau da barraca e desistir, porque ninguém lá estava vendo ele. O pai dele, os irmãos dele, ninguém estava vendo ele. Mas ele tinha uma promessa que o pai fez a ele. O sonho que ele fez, ele falou: se foi Deus, vai concretizar ele. O sonho que Deus te fez, está doendo, mas vai concretizar. As promessas que Deus te prometeu, vai se concretizar. Porque Deus não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. Se foi Ele quem te prometeu, vai se cumprir. Só basta você ficar debaixo do processo. Só basta você ficar na vigilância e na obediência. Porque é melhor obedecer do que sacrificar. Tem muitos aí que estão sacrificando e Deus não está no negócio. Tem muitos aí que estão pulando e Deus não está no negócio. Mas aquele que for fiel, for obediente, ei, as portas do inferno não prevalecem contra a sua casa. E nem contra a tua casa, porque fiel é quem te prometeu. Fiel é quem te fez a promessa. Aí eu fico maravilhado que quando Deus deu a interpretação do sonho a ele falou: rapaz, ó, você lembra de mim porque eu estou aqui inocente. Você lembra de mim porque eu estou aqui inocente, eu não fiz nada. Só que a Bíblia fala, irmão, que ninguém se lembrou de José. Não é assim na sua vida e na minha vida. Às vezes Deus faz a promessa e ele está lá calado. Às vezes ele faz a promessa e ele está lá quieto. Às vezes ele faz a promessa e nada acontece. Ei, calma, a promessa ainda quem fez foi ele. Glória a Deus. Se concretizasse ali logo, a promessa não ia se cumprir na vida de José. Por aí. Você vê que quando depois de completar 2 anos, foi que a promessa veio. Porque naquele tempo, para ser governador, tinha que ser no mínimo 30 anos de idade. E se com aqueles 2 anos que ele pediu para poder lembrar, não ia se concretizar a promessa. Só que a Bíblia fala que quando o faraó teve um sonho, aí o copeiro se lembrou de José. E eu já quero aplicar uma revelação aqui do céu que Deus tem para a minha vida e para a tua vida aqui. Se você analisar, com 30 anos o faraó teve um sonho. E aí esse sonho ninguém pode revelar ele. A não ser o copeiro que falou: do meu sonho lembrava eu. Tinha um copeiro que está lá na cadeia, ele, tudo que ele falou aconteceu. Aí o faraó falou: então manda chamar. Aí é onde entra a promessa que Deus me fez para mim e para você. Se você analisar, os olhos espirituais não podiam se cumprir. Mas com 30 anos, Faraó mandou chamar José. 17 anos José ficou no processo. 17 anos José ficou sofrendo perseguição, sofrendo luta, sofrendo calúnia. Mas o que eu fico maravilhado foi que ele não se corrompeu. A promessa demorou, mas ele não se vendeu. Foi 17 anos na prova, na luta, e você está passando a prova em pouco tempo e quer parar.
Eu tenho a resposta de Deus. Se você parar, você pode não voltar. Porque na onde Deus te arrancou, foi com mão forte. Para de falar que vai parar. Porque Deus está falando para você, falando, se parar, o caos agora é sepultura. Você não pode parar. Porque tem muitos que contam com você. Você não pode parar. Porque se você parar, não vai dar tempo de voltar. Se você parar, não vai dar tempo de voltar. Vai ser uma ida sem volta. Então pense bem. Você entrou aqui hoje com pensamento, com dois pensamentos. De parar e desistir. Se você parar, você não vai voltar. Porque o próprio Deus agora, Ele não está tratando mais não. Ele já está levando. Porque chega de brincadeira. Chega de brincadeira, desvia e volta. Desvia e volta agora, não pode estar levando. Porque que Ele é Deus. É Ele quem manda na terra. Então segura a tua prova, segura a tua luta, porque a promessa ainda está de pé. A promessa ainda está de pé. Irmão, eu estou aqui hoje pela misericórdia, que tem uma semana que eu estou tomando remédio para garganta. Tem uma semana que eu estou tomando remédio para garganta, que eu estou ali na campanha ali, e quase todo dia tem cura. Só que quando o pastor falou, eu falei, Senhor, tem misericórdia. E eu estou tomando, comendo um bocado de remédio para garganta. Você vê que minha garganta até melhorzinha, mas depois piorou. Mas é para a honra agora do Senhor. Amém. Se essa palavra que foi falada aqui, se o culto que foi falado aqui, você não recebeu nada, eu tenho uma notícia para te dar. Você está com defeito de fabricação. Porque o Deus que te prometeu, nessa noite Ele falou, Ele curou, Ele libertou. E aquela enfermidade que você saiu lá, pode ter certeza. Deus Ele já quebrou o arco, já cortou a lança e já jogou por terra todo mal para a glória do Senhor. Tem uma irmã aqui que está passando por uma prova, por uma luta tão grande, que ela olha assim, Senhor, quanto mais eu oro, pior fica. Senhor, quanto mais eu oro, Senhor, o meu filho está naquelas condições. Senhor, quanto mais eu pago o preço, o meu filho está daquele jeito. Ei, o Deus que te fez a promessa está de pé. E o meu Deus manda te dizer que Ele quebra todo o laço de maldição que foi falado contra a vida dele. Todo o laço de maldição que foi falado pela vida dele, Deus hoje está quebrando. Se a ferida pensou que ele ia ficar naquela condição, mas a igreja, o Pernambuco, manda te dizer que Deus ainda está no controle. E Ele te diz, chega lá, profetiza a libertação. Na sua casa, coloca a mão e profetiza, profetiza, profetiza a libertação. Porque o maior é quem te prometeu. Não vai parar, não vai desistir. Deus te fez uma promessa. A partir de hoje, diz o Senhor, eu entro naquela calça, eu entro na vida do teu filho, eu repreendo todo espírito de notícia, todo espírito de espírito de semelhante, eu vou mudar a história dele, porque eu te conheço, diz o Senhor para ti, vai haver novidade, vai haver surpresa, porque a promessa que Deus te fez foi que você e toda a sua casa serviria ao Senhor, serviria ao Senhor, serviria ao Senhor, serviria ao Senhor, e Ele é fiel para comigo. Aleluia. E essa mesma oportunidade, em nome